Gás nobre querido, a gente então vai dar sequência à playlist de Fisiologia Humana aqui dentro do canal Ciência em Ação. Então preste atenção, a aula de hoje é sobre sistema respiratório. E nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho da função geral desse sistema, vamos falar também da anatomia desse sistema, cada uma das partes que compõem aquilo que chamamos de árvore respiratória, e nas aulas subsequentes nós vamos concentrar nossas atenções na fisiologia, ou seja, como esse sistema vai de fato funcionar no seu organismo. Beleza? Então a primeira coisa importante, por que a gente precisa de um sistema respiratório? Qual que é a grande função desse sistema? Gente, a função básica dele é promover a entrada do gás oxigênio dentro da sua corrente sanguínea e a saída do gás carbônico. Esse fenômeno, essa troca gasosa, vai ocorrer lá no interior dos seus pulmões em pequenos saquinhos com uma camada bem fininha de células chamadas de alvéolos. Então, nesses alvéolos nós temos uma troca gasosa denominada de hematose, que daqui a pouco eu vou falar dela para vocês, mas esse é o assunto central da nossa próxima aula, beleza? Então a gente tem que trocar gases, a gente tem que trazer o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Prof, por que isso é necessário? A gente estuda lá na parte de metabolismo energético um processo super importante denominado de respiração celular. A respiração celular nada mais é do que uma produção de energia, de uma molécula chamada de ATP, que ocorre dentro das nossas células, especificamente numa organela chamada de mitocôndria. Toda vez que as tuas mitocôndrias estão produzindo essa moedinha energética, chamada de ATP, a gente precisa, para que isso ocorra de maneira legal, do gás oxigênio. A gente não vai entrar em detalhes aqui na respiração celular, mas a gente separa na biologia aquilo que é uma respiração sistêmica, que nada mais é do que uma troca gasosa que o nosso sistema respiratório realiza com o ambiente, e a respiração celular, que é a síntese de ATP dentro das células, dentro de uma organela chamada de mitocôndria. Para que a gente precisa de oxigênio, prof? Para produzir ATP dentro das nossas células, beleza? Para isso a gente faz essa troca gasosa. Agora vamos às partes desse sistema respiratório, eu separei aqui para vocês do desenho. Então aqui a gente tem a porção número 1, que a gente vai chamar de fossas nasais, as fossas nasais aqui. Aí para baixo nós temos ali aquela região que comumente a gente chama de garganta, chamada de faringe. Aí abaixo nós temos um sistema cheio de cartilagenzinhas ali, chamado de laringe. Aí nós temos um tubo, também formado por anéis ou semi-anéis cartilaginosos em formato de U, a traqueia, que se divide em dois brônquios, e esses dois brônquios penetram numa estrutura denominada pulmão, que eu desenhei aqui em azul para vocês. Curiosidade a respeito do pulmão. O pulmão não é um balão, como algumas pessoas imaginam que ele é. O pulmão é como se fosse uma esponja, formada, sim, de milhares, na verdade milhões, de pequenos balõezinhos ali dentro. Esses balõezinhos a gente vai chamar de alvéolos pulmonares. O conjunto desses alvéolos envolvidos por uma membrana, na verdade uma dupla membrana, a gente vai chamar de pulmão. Essa dupla membrana é a pleura. Pleura mais externa, a de fora, chamada de parietal, e a pleura mais interna, de dentro, em contato direto com os alvéolos, chamado de pleura visceral. Uma coisa curiosa, interessante a comentar, é que o espaço que a gente tem aqui entre um pulmão e o outro, a gente chama de mediastino. E esse mediastino é o local onde está acomodado o seu coração. O nosso coração, ele é de certa forma inclinado, ele é tombado para o lado esquerdo. Ele não fica do lado esquerdo, ele fica no meio do seu peito com essa ponta, com esse ápice para o lado esquerdo. Então, no meio, puxadinho um pouco para a esquerda. E aí, prof, pelo fato do coração ter esse tombamento, ele está inclinado para o lado esquerdo, ele acaba pegando um pedacinho aqui, ó, consumindo um espaço que seria do pulmão. Então, o nosso pulmão esquerdo é um pouquinho menor que o nosso pulmão direito, em função do espaço que o coração ocupa ali dentro do mediastino. E aí, que mais, prof? Esses pulmões, pessoal, eles são divididos em porções. Então, a gente tem nessas porções os chamados lobos. Aqui, ó, pulmão direito tem lobo superior, lobo inferior e lobo médio. E no pulmão esquerdo, que é menor, a gente só tem dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. A nossa mecânica respiratória, ou seja, a maneira com que a gente faz para entrar e sair ar, depende
muito de um músculo que fica logo abaixo dos pulmões, músculo esse chamado de diafragma, que a gente vai tratar com mais qualidade em aulas posteriores, beleza? Isso é o geral da nossa estrutura de árvore respiratória, do nosso sistema respiratório. O que eu quero tratar com vocês? Algumas particularidades de cada uma dessas regiões. Então olha para cá. As fossas nasais, pessoal, que são as entradas aqui pelas nossas narinas e essa cavidade que a gente tem dentro do nariz, tem duas funções super importantes. A primeira, elas filtram o ar. Como que elas filtram o ar, professor? Todo o teu epitélio nasal e também na traqueia, lá nos brônquios também, ele é revestido por um tecido. Tá? Esse epitélio, esse tecido, é um tecido epitelial pseudo-estratificado. Você vai estudar isso nas aulas de histologia, lá com o professor Samuel. E aqui nós temos um pseudo-estratificado diferentão. Ele tem uma capacidade de secretar muco e, além de ter muco, ele tem cílios em toda a superfície dessas células. Pseudo-estratificado por quê, prof? Quando você olha num microscópio esse tecido, se você não tiver um conjunto de corantes ideal, você não consegue ver limites de membranas, você não consegue ver os limites das células. O que a gente consegue ver com facilidade quando enxerga esse tecido ao microscópio? Você vê os núcleos, ó, os núcleos de cada uma dessas células. Se você não tiver com o olho treinado, se você não tiver um bom conjunto de corantes e um microscópio legal, você vai enxergar só os núcleos. E aí você vai ter uma falsa impressão de que a gente tem uma camada de células aqui, porque existe uma camada de núcleos por cima e uma outra camada de células por baixo, porque tem uma outra camada de núcleos. Mas isso não ocorre. Notem que a gente não tem duas camadas celulares, é uma só, mas que engana, né, professor? Engana. Então ele não é chamado de estratificado porque não tem estratos, mas ele é chamado de pseudo-estratificado. Então esse tecido é super famoso. Está dentro das nossas fossas nasais, está dentro da nossa traqueia, está dentro dos nossos brônquios. O que ele tem de interessante? Cílios e muco. Esse muco é secretado por células especiais, denominadas de células caliciformes, e esse muco vai se prendendo aqui aos cílios. Tudo que tem de impurezas no ar, seja o pó de um giz, ou seja os esporos, ou o pólen, ou a poeira em si que a gente tem no ar, tudo isso vai colando dentro do teu sistema mucociliar ali dentro, e esses cíliozinhos vão empurrando esse muco cheio de impurezas em direção à sua garganta. Vai descendo para a garganta e você vai deglutindo sem perceber. Professor, eu fico então engolindo ranho todo dia? Exatamente, a todo momento. Você vai empurrando essas impurezas em direção à garganta e junto com a saliva você vai deglutindo esse negócio todo. Beleza. Então qual a primeira função das fossas nasais? Filtrar o ar. Por que eu botei entre aspas? Porque não é um filtro de fato, né? É um local úmido, cheio de muco, com cílios e que fazem essas coisas que tem no ar suspensas às vezes grudar por ali. É importante respirar pelas fossas nasais em primeiro lugar por causa desse motivo. A segunda função, prof, aquecem o ar. A gente tem aqui, ó, as narinas relativamente grandes, a entrada de ar, mas lá no fundo, quando a gente vai ter o final da nossa fossa nasal, nós temos um estreitamento bem característico, bem estreitinho lá no fundo. E além de ser estreito para passagem de ar, nós temos no nosso fossa nasal uma capilarização muito grande. Capilarização não dos cabelinhos que a gente tem aqui, capilarização sanguínea. Muitos capilares sanguíneos por toda a nossa fossa nasal e o sangue que está circulando no nosso corpo, ele está a 36,5 graus de temperatura. Como a gente tem um estreitamento lá no fundo e de certa forma o ar tem que passar nesse local bem estreito, como ele está super aquecido, o ar acaba se aquecendo também. O que isso traz de vantagem, prof? Por que o ar entrar aquecido aos nossos pulmões é legal? Porque a troca gasosa que a gente vai ter depois, a hematose, a entrada do gás oxigênio, a saída do gás carbônico, depende de um ar mais aquecido. Se o ar estiver um pouco frio, já essa hematose não rola da maneira que deveria rolar. Beleza? Então lembre, filtra ar e aquece o ar em função da grande capilarização sanguínea que a gente tem nas fossas nasais. Depois desce para a faringe. O que você tem que lembrar da faringe? Não muita coisa. A faringe é um local comum
ao sistema digestório e ao sistema respiratório. É o local onde a gente tem aquela chamada garganta, tem a porção de nasofaringe e a bucofaringe. É o fundão, é o assoalho de fundo da tua via respiratória e também da via digestória. Pela faringe vai passar comida, pela faringe vai passar ar, beleza? Massa. Depois, prof, depois nós temos a laringe. Gente, na laringe a gente começa a separar. Então, lá na faringe, nós temos um local comum para passagem de comida e de ar. Para baixo da faringe, já cada um vai ter o seu destino. A comida vai descer em direção ao esôfago e o ar vai descer em direção à laringe. Quem promove o que vai para cada lado é uma contração da deglutição. Então, quando você vai deglutir o alimento, faz lá. Deglutir quer dizer engolir, você vai ter uma retração da sua língua e no momento que você retrai a língua, um conjunto de cartilagens aqui vai se movimentar. Entre essas cartilagens, uma chamada de glote. A glote, ela impede a passagem de alimento para a via errada, o alimento para dentro das vias aéreas. Então a glote está ali para evitar que você coloque alimento na via respiratória. Senhor, mas às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. E aí você vai se engasgar. Às vezes vai descer, às vezes é uma coisinha minúscula, né? Um arrozinho assim, você está lá comendo, feliz da vida, alguém fala uma bobagem e quando você está nesse momento que alguém fala uma bobagem, você vai dar risada. Para dar risada, você vai ter que abrir a laringe para sair o ar, mas você estava engolindo, ela deveria estar fechada. E aí, prof, você vai abrir e vai engolir ao mesmo tempo, aquele arroz, aquele feijão que você está comendo vai empacar no meio da sua garganta. Isso é bem desconfortável, né? A pessoa fica vermelha, às vezes falta ar, se engasgou, tá? Às vezes ele pode parar lá no meio das pregas vocais e você não consegue nem falar direito. Então, beleza, a laringe, primeira coisa importante dela é que ela impede a entrada de alimento para as vias respiratórias. Outra coisa legal é que nessa laringe nós vamos ter, como eu estava comentando antes com vocês, as pregas vocais, que antigamente a gente chamava de cordas vocais. Esse nome não se usa mais, a gente usa pregas por quê? Porque são duas membraninhas, são duas pregas de fato, e não cordas como se fosse do violão. São duas membraninhas bem legais, elas esticam, elas encolhem, e quanto mais esticada durante a passagem de ar, mais aguda vai ser a voz. No momento que elas encolhem um pouco, elas ficam mais flácidas e quando o ar passa por lá, a gente tem uma voz mais grave. É muito legal porque essas membraninhas são musculares e elas vão esticar e contrair e elas que vão determinar o seu padrão de voz, o seu timbre de voz. As pregas vocais, portanto, na laringe. Não confunde, ó, lembra de laringe é onde a gente forma a nossa voz. Ali as pregas vocais responsáveis pela fonação. Beleza, depois, prof, depois nós temos a traqueia e os brônquios. Estruturalmente eles são muito parecidos. Vem pra cá, ó. Aqui nós tínhamos a laringe, aqui vem traqueia. E aí cada traqueia vai se dividir em brônquios. Eles são parecidos. Toda a tua traqueia, ela vai ter semianéis de cartilagem. Semianéis por quê, prof? Porque eles são em formato de C, assim, ó. Não é um anel completo lá na traqueia, é um anelzinho em formato de C. O final dele, a parte de trás, não tem a cartilagem. Isso dá bastante maleabilidade à nossa traqueia. E essas anéis, né, que não são anéis completos, são super importantes para que a gente não tenha o colabamento da traqueia, ela não pode se fechar. Imagine, né, se a gente tivesse fechamento dessa traqueia, que horrível seria, você morreria sufocado. Então você tem sempre anéis importantes ali, né, impedindo o colabamento da traqueia e dos brônquios. É isso que tem de importante por lá. Não esquece também que tanto traqueias quanto brônquios também vão ter o sisteminha mucociliar, também vão ter muco e cílios, e os cílios também vão varrer impurezas que se aderem ali em direção à garganta, da mesma forma que as fossas nasais faziam. Então as fossas nasais jogam para trás e a traqueia joga para cima. Vai chegar ali na região da laringe, às vezes, se você tem muito muco, você vai sentir aquele né, aquele picarro. É o muco traqueal que está subindo em direção à sua laringe. Perfeito? Massa. Depois, prof, depois nós temos os alvéolos. Na verdade, os brônquios vão se dividir em bronquíolos. Cada bronquíolo é muito, muito, muito fininho e já não tem mais os anéisinhos de cartilagem. E cada bronquíolo no final vai formar um saquinho chamado de alvéolo pulmonar. Gente, nós temos aqui, ó, o bronquíolo, o final dele, e ele se abrindo e formando um saco, denominado de alvéolo.
A região do nosso corpo que tem a maior quantidade de capilares sanguíneos é o pulmão. Por quê, prof? Porque é lá no pulmão que a gente vai ter que fazer as trocas gasosas, lá nas regiões alveolares. Então, teus alvéolos pulmonares são muito, mas muito capilarizados. Imagine que por lá vai passar todas as suas hemácias e a gente vai ter que ir capturando oxigênio. Lembre que cada hemácia vai ter muita hemoglobina e cada molécula de hemoglobina consegue pegar 4 moléculas de O2. Então elas vão capturando, ela tem que capturar todo o oxigênio possível. Então nessa região nós temos uma capilarização muito intensa. O que eu representei aqui para vocês, mas que na próxima aula a gente vai detalhar um pouco melhor. Aqui você está vendo, ó, o sangue chegando cheio de gás carbônico. Esse sangue cheio de gás carbônico vai promover uma troca gasosa, o gás carbônico vai sair em direção ao alvéolo, enquanto o gás oxigênio vai entrar em direção ao capilar. Perfeito? E para a gente finalizar, a última coisa que eu quero dizer para vocês é do diafragma, esse músculo que nós temos aqui que vai separar a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal e permitir uma movimentação mecânica do seu sistema respiratório. Eu não vou tratar do diafragma agora, mas toda vez que ele desce, nós vamos diminuir a pressão intratorácica e isso faz o ar entrar. Quando o diafragma sobe, nós aumentamos a pressão intratorácica e o ar vai sair. Ele é responsável pela mecânica respiratória, pela ventilação pulmonar. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima a gente vai ter coisas bem mais complexas para tratar. Vamos falar de fisiologia da respiração e eu aguardo vocês por lá. Tchau!